Pessoal, então já iniciei aqui a gravação, tá? Então, mais uma vez, boa noite a todos e a todas. A nossa conversa aqui de hoje vai ser a última parte aqui do capítulo 7, né, do curso da Cisco, que é endereçamento IP. Então, a gente vai falar um pouquinho aqui hoje do subcapítulo 7.3, tá? Ele é um capítulo bem curtinho, então a nossa web hoje vai ser mais curta. E depois eu coloquei um exercício para vocês resolver, para vocês retomar lá aquele cálculo de endereçamento IP que a gente viu na primeira parte desse capítulo, tá? Então, o exercício, já está lá no SIGA, é esse aqui, tá? Tem pouquinhos aqui, é bem tranquilo. O primeiro é para calcular o endereço de rede, o primeiro e o último endereço válido dos hosts, né? Ou seja, qual o intervalo de endereços, o primeiro e o último válido, e o endereço de broadcast. É o mesmo exercício que vocês já fizeram na outra aula, tá? E aqui o segundo é encontrar o número de IPs válidos de cada rede. Isso aqui é ainda mais fácil, tá? Lembrando, como é que eu encontro o número de IPs de cada rede? É 2 elevado ao número de bits de host, tá? Então, se eu tenho o meu prefixo aqui que me diz quantos bits eu tenho para a rede, eu sei quantos que eu tenho para host, né? Por exemplo, aqui no 24, eu tenho 24 para a rede e sobra 8 para host. Como é que eu sei? São 32 bits ao todo, menos 24 dá 8. Então, 2 na elevado a 8 já dá aqui o número de IPs dessa subrede aqui, tá? Então, é só fazer a mesma coisa para as outras subredes, tá? Encontrar o número de IP válidos de cada rede, tá, pessoal, é a coisa mais fácil do mundo. Vocês não podem errar isso nunca, se um dia cair no concurso ou algo assim, tá? É sempre 2 elevado ao número de bits de host. Só que lembrando de uma coisa, a gente tem que sempre diminuir 2, né? É 2 elevado ao número de bits de host menos 2. Por que o menos 2? Porque eu tenho que tirar o endereço de rede e também tirar o endereço de broadcast, tá? Não esqueçam isso. É sempre a mesma fórmula, tá? Não erra nunca. Okay? Então, 2 elevado ao número de bits de host menos 2, ok? Então, esses exercícios vocês fazem depois, e não precisa entregar, tá, pessoal? Qualquer dúvida, vocês tirem comigo, por e-mail, pelo WhatsApp, enfim, nas próximas aulas, ou até na aula, não de hoje, não vai dar tempo, né, mas nas aulas futuras, ok? E lembrando, né, terminando o capítulo 7 da Cisco, vocês devem realizar o exame aí do capítulo 7, tá? Quem já fez o 6, faz o 7, vai avançando. Quem ainda não fez o 6, volta lá, termina o capítulo 6, depois vem e faz o 7, tá? E não deixem acumular tudo para a última hora. Provavelmente, nosso semestre vai até, não é oficial ainda, tá? Mas metade de agosto, no máximo até final de agosto, tá? Eu abri todos os exames até o final de agosto, mas se o semestre terminar antes, é óbvio que a gente vai ter que terminar antes, né? A gente não pode continuar com o semestre depois que já terminou oficialmente, ok? Tá me ouvindo bem aí, então, né? Vendo um sim aí. Só vai. Beleza. Pessoal, então falando aqui dos capítulos 7, tá? Mais específico, 7.3, subcapítulo. Como eu falei, essa aqui é uma parte, não sei se de repente, alguns de vocês até já viram, já leram todo o capítulo 7, tá? Mas é bem curtinho. Na verdade, é só mais uma introdução aqui ao protocolo ICMP, tá? O protocolo ICMP, pessoal, ele tem tanto na versão 4, para ser utilizado com o protocolo IPv4, quanto o protocolo ICMP v6, que é utilizado, obviamente, com o protocolo IPv6, tá? Então, os dois são similares, só que um é para o IPv4 e outro é para o IPv6, sendo que do IPv6, esse ICMP-v6 aqui, ele tem umas coisinhas a mais, ok? Então, as mensagens do ICMP mais comuns que a gente normalmente utiliza são mensagens de confirmação de host, destino, serviço não alcançável, tempo excedido e redirecionamento de rota. Então, pessoal, o ICMP, ele é um protocolo de mensagens para o protocolo IP, ou IPv4 ou IPv6. O que isso quer dizer? São mensagens, são estruturas de mensagens que a gente utiliza para verificar a conectividade da rede, ou seja, para a gente verificar se um host em uma parte da rede está alcançando outro host na mesma rede, ou, inclusive, um host fora da rede, tá? Um host externo. Então, para que isso aconteça, para que a gente tenha esse tipo de teste, tá? São testes que a gente faz, a gente utiliza as mensagens que são padronizadas no protocolo ICMP, ok? Hoje é só uma introdução, tá? Com o passar do curso, vocês vão ver isso mais, do curso que eu digo, não só o curso desse módulo 1, mas o curso de redes aqui do UFC, vocês vão ver esse protocolo mais a fundo, ok? No ICMP v6, pessoal, a gente tem algumas coisinhas a mais em relação ao ICMP v4, tá? No ICMP v6, existe um protocolo chamado de Neighbor Discovery Protocol, ou NDP, que é um protocolo
que faz parte do ICMPv6, tá? E esse protocolo tem algumas mensagens que só existem no ICMPv6 e não no ICMPv4. E que mensagens são essas? Duas delas são mensagens de solicitação de roteador, ou RS, e a mensagem de anúncio de roteador, IRA. Para que servem essas mensagens, tá? No IPv6, pessoal, diferentemente do IPv4, uma máquina sozinha, ela consegue se autoconfigurar. Ela consegue configurar o endereço de rede, o prefixo e também o endereço de gateway dele, tá? Sem que ninguém precise fazer isso. Então, automaticamente, a máquina, numa rede IPv6, consegue fazer isso. Só que, para isso acontecer, precisa existir essas mensagens, tá? E por isso que elas existem ali no ICMPv6. Então, uma máquina, ela vai mandar a mensagem de solicitação de roteador para a rede, como uma pergunta aos roteadores para obter informações para que ela consiga se autoconfigurar. E quando o roteador recebe essas mensagens, ele vai responder com uma mensagem de anúncio de roteador, que é a mensagem RA, que vai fornecer informações de endereçamento para as máquinas da rede. O que vai ter nessa mensagem de RA? Entre outras coisas, qual é o prefixo da rede, qual é o endereço do gateway, e pode ter mais algumas informações adicionais, dependendo da configuração do roteador. Então, para uma máquina conseguir se autoconfigurar numa rede, ela precisa, primeiramente, de saber qual rede que ela pertence, né? Qual o endereço de rede, qual o prefixo dessa rede. E isso aí vai dentro dessa mensagem RA. Ela também precisa saber qual é o gateway da rede, para quando ela quiser acessar uma máquina fora da rede dela, ela tem que saber para onde enviar esse endereço. Esse gateway também vem dentro dessa mensagem aqui de RA, que são as mensagens enviadas pelos roteadores no IPv6, tá? Isso só acontece no IPv6. E também tem mais duas mensagens, que é de solicitação de vizinhos, que é a ANS, e anúncio de vizinhos, que é a ANA. Que são mensagens, então, de solicitação, tá? E as mensagens de anúncio são respostas a essas solicitações, que são utilizadas para resolução de endereços e detecção de endereços duplicados, tá? Como no IPv6 uma máquina, ela consegue se autoconfigurar um endereço IP, ela precisa, antes de realmente efetivar essa configuração e atribuir esse endereço a si, verificar se alguma outra máquina na rede já tem ou não aquele endereço, né? Porque se tiver, ela não pode usar o endereço. Lembrem, o endereço IP, ele tem que ser único dentro da rede, não pode ter dois IPs iguais. Então, sempre que uma máquina vai se autoconfigurar no IPv6, ela verifica, aqui através da detecção de endereços duplicados, que a gente chama a sigla aqui DAD, se esse endereço existe ou não. Se existir, ele vai tentar um outro endereço. Se não existir, ele vai usar esse endereço e já vai estar configurado e vai conseguir se comunicar com a rede, tá? Então, quando no IPv6 tem essa possibilidade de configuração automática dos endereços, o ICMPv6 ele tem que ter umas mensagens a mais, ele tem que ter mais recursos, né, em comparação ao ICMPv4, para que isso seja alcançado, tá? E o ICMP, ele, na verdade, como eu falei, ele também é utilizado para teste e verificação da rede, tá? A ideia do ICMP é essa. No ICMPv6 tem essa ideia de ajudar na configuração do IP, mas, assim, a base do ICMP, quando foi criado lá no IPv4, no ICMPv4, é a gente testar e verificar se a rede funciona ou não. Para isso, a gente tem uma ferramenta chamada de ping, que utiliza algumas mensagens do ICMP para verificar a conexão da própria máquina, tá? Então, quando eu dou lá um ping para o endereço 127.0.0.1 no IPv4, ou ping 2.2.1 no IPv6, lembrando que esses 2 pontos são um monte de zeros e o último só hexadecimal igual a 1, a gente está verificando se a pilha de protocolos IP está configurado corretamente na própria máquina, tá? Então, aqui a gente dá um ping para esse endereço aqui, para verificar se a nossa máquina que a gente está utilizando, ela tem a pilha de protocolos configurada corretamente, tá? Aqui tem uma imagem aqui do Windows, ó, que aparece aqui o TCP, IPv6 e IPv4. Aqui é onde seria a gente configurar aí os endereços no Windows, tá? E a gente dando esse ping e dando OK na resposta, depois eu vou mostrar para vocês aqui, isso significa que a nossa máquina está configurada corretamente com o protocolo IP, tá? Ou IPv4 ou IPv6. Além disso, o ping, a gente também utiliza ele, desculpa, deixa eu passar para o próximo slide, para verificar a conexão da minha máquina com uma máquina da rede local. Por exemplo, a gente está lá no laboratório do IFC, aquelas 20 máquinas de cada laboratório, a gente consegue usar o ping para verificar se cada uma delas estão se comunicando, tá? Ou seja, se a informação entre elas estão passando pelo meio de transmissão. Caso a gente dê um ping para alguma máquina e não obtenha uma resposta, pode ser algum problema de configuração, ou algum problema até no cabeamento, tá, da rede, e por isso que a informação não está trafegando de um ponto A até um ponto B.
E com ping a gente também pode acessar e verificar uma conexão com uma máquina remota, tá? Isso aqui, na verdade, é o mais importante. Verificar se a minha máquina, da minha rede, consegue alcançar uma máquina que está em outra rede, em outra cidade, em outro país, em outro continente, tá? Então, a gente também pode usar o ping para testar a capacidade da máquina de se comunicar entre as redes, tá? Ou seja, uma rede externa à minha. Eu vou abrir aqui o prompt de comando, tá? Tinha dado já aqui uns ping antes, ó, vou dar ping 127001. Então, aqui, ó, deu resposta, 4 respostas, porque por padrão no Windows, essa ferramenta ping, ela envia 4 mensagens para a minha máquina mesmo, e obtém a resposta, né, para verificar se está tudo ok. Aqui a gente vai ver que teve 4 pacotes enviados e os 4 foram recebidos, e não teve nenhum perdido. Então, isso quer dizer que a minha máquina está configurada corretamente com o IPv4. Isso é óbvio, né, pessoal? Se não tivesse, a gente nem estaria nem agora aqui conversando usando o Meet, né? Para que funcione a internet, a gente precisa, no mínimo, a nossa máquina tenha configurado corretamente a pilha de protocolos IP. Se eu dar um ping aqui para um outro endereço, tá? Ou eu posso, inclusive, escrever o domínio, tá, de um site, um servidor, por exemplo, www.google.com, eu vou dar o ping também. Aí aqui mostrou, ó, 172.217.162.100. O que é esse endereço aqui? É o endereço IP que representa lá o google.com. Então, quando a gente entra no site, lá, no navegador, escreve google.com, a gente, na verdade, quer acessar esse servidor aqui, que tem esse endereço aqui. Como vocês podem ver, os 4 pacotes foram todos recebidos, então também consegui acessar externamente o google.com. Isso quer dizer o quê? Então, que a minha máquina, além de estar configurada localmente, ela também está configurada para acessar servidores externos à minha rede. Ou seja, eu tenho um roteador aqui na minha rede que está me permitindo acessar pacotes fora da minha rede. Se desse algum erro aqui, poderia ser um erro aqui do meu roteador de configuração, com a minha internet, enfim, ou do próprio servidor da Google, tá? Aí depois a gente teria que analisar. Mas o ping é uma ferramenta básica para a gente começar a fazer o teste. Se não passar nem no ping, aí a gente tem que ir atrás de outros meios para descobrir o que pode ser o problema, ok? E por fim, a gente tem uma outra ferramenta, que é o Traceroute, que ele faz o teste de caminho, tá? Então, ele é um utilitário que vai gerar uma lista de saltos que vão sendo atingidos ao longo do caminho. E tem uma métrica bem importante, que é o tempo de ida e volta, que a gente chama de RTT, que o que é esse RTT? É o tempo que um pacote leva para ir até um host remoto que eu quero alcançar, e a resposta voltar para quem está fazendo a requisição, tá? Então, é o tempo de ida do pacote até a volta desse pacote. E quando aparece um asterisco, quando a gente usa essa ferramenta, tá? Isso é para indicar que o pacote foi perdido, e esse pacote pode ser perdido, entre outras coisas, por questões de segurança do servidor, que ele não deixa a gente acessar algumas informações, tá? No Traceroute. Então, só deixa eu, peraí. Vocês estão vendo meu DOS aí, né? Minha linha de comando. Sim? Quem fala no micro aí, por favor. Sim? Só então eu vou dar aqui, ó, um tracer para aquele endereço IP que é do Google, tá? Então aparece aqui, rastreando a rota para aqui um nome qualificado, a gente chama do servidor, tá? Um nome completo do servidor, que responde por esse endereço aqui, que é o servidor onde o Google, lá, a página aquela inicial do Google está hospedada. E aqui são dados vários saltos, ó. Cada númerozinho que vai incrementando é um salto a mais que o pacote está dando para chegar até o servidor com esse endereço IP aqui. O que é cada salto, pessoal? É cada roteador, tá? Cada roteador, no meio do caminho que o pacote passa, ele vai dar aqui um salto, tá? E aqui aparece, ó, o IP de cada uma das interfaces, tá? Que o pacote entrou no roteador, tá? E aqui no final, ó, no 10º salto, ele chegou, então, lá no servidor, como a gente viu anteriormente, é o servidor que responde ali pelo site da página inicial do Google, tá? E aqui deu rastreamento concluído. Então, da minha casa até esse servidor, que eu não sei onde é que tá, pessoal? Que responde pelo site da Google, foram 10 saltos, tá? Passou aí por 10 roteadores, por 10 redes diferentes, tá? Até chegar no destino. Pode ver que aqui, ó, passou lá, ó, ponto São Paulo, SP, então chegou lá em São Paulo, e de São Paulo deu mais 3 saltos até chegar ao local, tá? Eu acho que isso aqui provavelmente é dentro do Brasil, então não deve ser fora. Mas, enfim, a gente pode tentar dar um trace aqui lá para a NASA, tá, nos Estados Unidos, e aí só que chega uma hora que é bloqueado, porque a NASA não deixa chegar até dentro
realmente do servidor, tá? Tem muitas empresas que bloqueiam, pessoal, essas mensagens de SMP, justamente para a gente não ficar, sei lá, verificando, até futricando e descobrindo endereços internos ali das máquinas, né, dos roteadores. Então, chega um ponto que ela bloqueia essas mensagens e tanto o ping quanto o traceroute ali, eles podem falhar, tá? E aí eles não conseguem chegar até o destino final. Vamos esperar aqui esse da NASA para ver se até onde é que ele vai. Tá, isso vocês depois podem fazer na casa de vocês aí, testar com qualquer IP, tá? Que é bem tranquilo. E outra coisa aqui, pessoal, percebam que tem 3 colunas, tá? O que são essas 3 colunas? Isso aqui é o RTT que a gente viu, é o tempo de ida e volta que o pacote está levando para ir até esse cara aqui, o 10.1.1, e voltar. Aqui embaixo é o tempo que o pacote está levando para ir e voltar até esse outro IP aqui, até esse outro roteador. E assim sucessivamente. Percebam que, à medida do tempo que os saltos vão aumentando, ó, a tendência é que o tempo demore mais, né? Por que isso? Porque eu estou mais longe, né? Eu estou atingindo um destino mais longe fisicamente. Então, a tendência é que esse número aqui sempre vá aumentando. Ó. Começou em 1, depois 4, 3, 2, 3, 2, 7, 4, 10, 15, 10. Ó, já deu 226, provavelmente já está saindo fora do país, tá? Então, com esses 3 colunas aqui, esses 3 tempos, que é o RTT, a gente daí tem uma média, mais ou menos, tá? Do tempo que leva para o pacote ir e voltar até cada um desses destinos aqui. O que tem que ficar bem claro para vocês é que cada linha disso aqui é um destino diferente, tá? Como eu falei, é um roteador diferente que representa uma rede diferente, ok? Ó, aqui já está dando tempo esgotado, provavelmente aqui já foi onde bloqueou e a gente não consegue mais ter acesso a essa informação, tá? Ó, já não deu mais, vou trancar aqui, porque daí, como eu falei, alguns sites, por questão de segurança, essas mensagens são bloqueadas a partir de determinado ponto da rede interna deles. Pessoal, a parte 7.3 é só isso, tá? Como eu falei, é bem resumida, é só uma introdução aqui ao ICMP, para vocês entenderem a base assim, do ICMP. Então, o ICMP é um protocolo de mensagens, tá? Que é utilizado, entre outras ferramentas, no ping e no traceroute, tá? Que são ferramentas aí bem importantes, são bem conhecidas, que a gente utiliza bastante aí nas redes de computadores, ok? Para verificar a conectividade de rede e para tentar também resolver alguns problemas. No Packet Tracer tem vários exercícios, para aqueles que estão tentando fazer, né, ou estão conseguindo fazer, o semestre que vem vai ter mais também, que a gente vai usar o ping ou o traceroute para tentar obter algumas informações e até resolver problemas que possam existir dentro de uma rede. Pessoal, perguntas? Estão vivos ainda? Deixa eu fechar aqui. Tá viva? Tá viva? Alguém, pessoal, quem já leu já deve ter lido, mas alguém já tinha visto sobre o CMP V6 ou V4 em outro lugar, sei lá, não só aqui no curso, mas já tinha ouvido falar, sei lá, quem é um pouco mais da área, não? Até quando que é o exame 7? Pessoal, então, segundo, em relação aos exames, tá? Eu abri todos até dia 31 de agosto. Tá? Do 5 para frente, ali tá tudo até 31 de agosto. Como eu falei, eu não sei se a gente vai até 31 de agosto com o primeiro semestre, tá? Provavelmente vai ser ali no dia 20, por aí, um pouquinho mais, um pouquinho menos. A gente ainda não tem esse calendário, a reitoria não nos passou ainda esse calendário com o encerramento do primeiro semestre. Mas acredito que dia 20, no mínimo, aí a gente vai. Então, até lá tem para fazer todos, tá? Então, assim, diferentemente dos outros, eu não estou colocando semana a semana, eu abri todos eles para vocês fazerem até lá. Então, quem não fez ainda nenhum, nem o 2, nem o 3, ou sim, está no 4, 5, já vai fazendo, pessoal, para não acumular, porque tem outras disciplinas, né? São 5 disciplinas na semana, não é só a minha. Então, senão depois no final lá fica difícil. E além disso, na última semana a gente vai fazer o exame da Cisco, tá? Então, na última semana do semestre, que a gente ainda não sabe quando é que é, eu vou abrir o exame da Cisco, que são 50 questões, e aí vocês têm 3 horas para fazer, eu acho, e vocês daí provavelmente vão fazer de casa, que a gente vai estar online ainda, né? Que é o exame final, que também vale 40% da nota, tá? Que daí engloba toda a disciplina, tá? Todo o conteúdo da disciplina. Os trabalhos em dupla e grupo que aparecem no CIS, como fica? Sim, Catrine. Pessoal, só vai valer os exames de capítulo e o exame final, tá? Aqueles trabalhos que tem em dupla,
exercício do PECT 3, lá no meio do conteúdo, eu não vou cobrar nada, tá? Não vou cobrar nada. Se já é difícil, às vezes, para todo mundo conseguir fazer os 11 capítulos e mais um final, imagina se eu cobrar mais coisa ainda, né? Então, eu só vou cobrar que vocês leiam e que façam os exames dos 11 capítulos, que já é bastante coisa. Ler todo aquele material e fazer o exame já é bastante coisa, tá? E depois o exame final, lá no final do semestre, tá? Qualquer outra coisa de trabalho, de exercício, enfim, que tem lá no meio, faça quem quer. Se for fazer e depois tiver alguma dúvida, quiser tirar comigo, não tem problema, pode tirar, tá? Mas não vai ser cobrado, tá? É só os exames. Teste também não conta, Catrine, só o exame. Os testes eu acho que eu nem abri, nem sei nem se vocês conseguem fazer, tá? É só o exame final. Porque assim, pessoal, se a gente for cobrar tudo que tem lá naquele módulo da Cisco, a gente ia ter que ter umas 3 noites de aula por semana, eu acho, para dar conta, tá? É muita coisa. Se vocês forem ver, além do conteúdo teórico, tem bastante exercício prático, em dupla, enfim, no PECT 3, tá? Tem bastante. Eu sempre cobrava presencialmente um exercício do PECT 3 por aula, mais ou menos, às vezes 2 ou nenhum, mas a média é 1 por aula, tá? Não cobrava como nota, mas cobrava para vocês fazerem em sala. Mas se for fazer tudo que tem lá, é muita coisa, tá? É muita coisa mesmo. Que bom, Catrine, fazendo os dois, é como eu falei, né? Estudar demais não é o problema é quando você estuda de menos, tá? Então, se fez a mais, ótimo. Se está aprendendo, está ajudando a fazer, melhor. Porque, às vezes, os testes, pessoal, eles são uma base para fazer o exame, né? Tem coisas até que no exame é bem parecido com o teste, então é como se fosse uma preparação. Se quiser fazer, ok, não tem problema, tá bom? Vou dizer uma coisa, um comentário sobre aqueles exames do teste. Eles Desculpa? são mais difíceis, aqueles exames ali da Cisco antes de fazer o teste de capítulo. O que tem? Eles são mais difíceis que o... São mais difícil que o exame? São mais difíceis que o exame. Ele pergunta umas coisas que é muito da prática, de verdade, que como técnico, que eu não faço ideia. Então, quando eu fiz o módulo da Cisco ali para ser instrutor, tá? Eles não cobravam os testes, então eu cheguei a fazer só o primeiro, eu acho, uma vez. Então, os outros eu nunca abri, eu nem sei nem como é que é, tá? Eu sempre me preocupei mais com os exames, que é o que eles cobram, que eu cobro para vocês, e que também eles cobram quando a gente faz o curso, né? São os exames e as práticas, tá? Os testes ali é como se fosse um exercício, tá? Mas não é cobrado. Os exercícios ali, que nem tu faz de matemática, tu bota uns casca grossa só para... Tem coisa mais complicada. Mas então, que bom que é mais, que o exame é mais fácil, né? Pior se fosse ao contrário daí. Tá, Catrine, mas só respondendo então para todo mundo que tem dúvida, é somente o exame de capítulo, ok? Os testes, não. No segundo semestre, pessoal, provavelmente a gente conseguir voltar presencial, espero eu, tá? Além dos exames de capítulo, aí a gente vai ter 2 ou 3 atividades práticas do PECT 3, tá? E vocês vão ter que fazer lá na sala, mas também fazer em casa para conseguir dar conta, tá? Mas sendo no segundo semestre. Aí a gente vai, como eu falei, segundo semestre tem bem mais prática, e a ideia é que tenha realmente bem mais prática e configuração de roteador, de switch, do que no primeiro. Então, o primeiro é bem mais teoria do que prática. Apesar de ter alguma coisinha de prática também. Pessoal, mais alguma dúvida aí? Em relação a esse capítulo, ao outro, a disciplina, enfim? Quando a gente tiver o calendário certinho, eu falo para vocês, tá? Mas ainda a reitoria tá... Não sei se eles vão entregar até o final do mês, tá? E, a princípio, as férias de julho estão mantidas, tá? Que vai ser do dia 13 ao dia 24. 2 semanas, aliás, 2 semanas do meio aqui de julho, a princípio, são férias e elas ainda estão mantidas, tá? Pode ser que mude. Mas, primeira informação que eu tenho é que vão ser mantidas. Então, a gente vai ter 2 semanas aí no meio de descanso, tá? Aí depois a gente volta para encerrar o semestre. Mas caso mude, eu aviso vocês. Já estamos de férias, é pior, a gente ficou tanto tempo parado, né? 1 mês e meio. Eu falei, podia engatar esse tempo aí pra gente terminar logo, né? Ou até, de repente, a gente termina, depois dá uma semaninha de descanso, já começa o segundo semestre, enfim. Mas, pelo que me disseram, né, a direção, a gente vai ter essas 2 semanas ainda, tá? Mas se mudar, a gente avisa vocês. E que a gente vai avisar tanto se mudar ou não mudar, tá? A gente vai avisar vocês quando tiver as férias aí, tá bom? Pessoal, mais alguma coisa? Não sei, Catrine, né? Algumas cidades estão fechando, É assim, pessoal, o primeiro semestre a gente vai terminar online, tá? Como eu falei na outra aula, teve uma reunião, o pessoal queria voltar em agosto, eu falei, acho que não vale a pena. Pelo menos no superior. Primeiro semestre a gente termina online para garantir pelo menos o primeiro semestre. Aí o segundo a gente vê o que faz a vida, né? Mas vamos tentar pelo menos terminar esse primeiro, para que a gente tenha esse trabalho todo que a gente está tendo aí, você estudando em casa, enfim, não seja algo que depois não vai valer nada lá na frente, né? A gente termina, vai validar essas aulas, essas disciplinas,
E aí, no segundo semestre, a gente vê o que é melhor. Se é melhor continuar, esperar, parar um tempo para voltar presencial, enfim. Aí é outra discussão, tá? Mas vamos continuar aí online para a gente terminar pelo menos esse meio semestre. Sim, Torres, Gustavo, entrou bandeira vermelha, eu sei. Floripa também está entrando, Porto Alegre. Tá fechando quase tudo, né? Uhum. Então, assim, pessoal, eu sei que não é o ideal, tá? Mas só um milagre para nós não terminar o primeiro semestre de forma online, tá? Não faz nem sentido, na verdade, como eu falei para você, a gente voltar lá em agosto para ter uma semana ou 2 de aula presencial, tá? Então, porque como são 5 disciplinas por semana, ia ter no máximo ali 2 encontros. E aí 2 encontros também não vai dar para fazer muita coisa diferente que a gente está fazendo agora, né? Então, aí no segundo semestre a gente vai ver como é que vai ser a abordagem. Mais alguma dúvida, pessoal? Vou parar a apresentação aqui. Tudo certo. Tá, pessoal, aí só um avisinho, então, lembrando que na sexta a gente não tem webconferência, tá? Porque tem avaliação de matemática para vocês fazerem, tá? Mas caso ao longo da semana aí, quem está fazendo os exercícios lá de revisão, que eu postei na atividade do dia 20, que seria sábado agora passado, tiver alguma dúvida, pode mandar pelo WhatsApp no grupo, como eu falei, às vezes uma dúvida de um é a dúvida de vários, então uma dúvida já vai ajudar bastante gente, ou manda por e-mail, tá? Ou manda no meu privado, enfim, não tem problema. Para ir tirando as dúvidas aí, para que daí quando vocês forem fazer a avaliação, vocês já estejam mais preparados, tá? A avaliação é mais ou menos o mesmo estilo da primeira lá, tá? Claro que só que é outro conteúdo, mas a quantidade de questões ali não é muita coisa, como eu falei, é uma folha ali, frente e verso, que tem espaço na folha para vocês resolver na própria folha e bater a foto e me mandar, ou responda numa outra folha, no caderno, e mandem só a resposta, tá? Então, isso independe. Preferencialmente, quiser mandar, mande por e-mail, que fica um pouco mais fácil para mim depois ali corrigir e até arquivar, mas quem quiser também mandar pelo Siga, tem a opção lá no Siga, tá? E aí, como eu falei lá, tá tudo explicadinho certinho, o arquivo tá lá, vocês têm até dia 2 de julho para fazer e me mandar, ok? Então não deixe para responder lá na quinta-feira, tá, pessoal, por favor. Respondam, então, como sexta não vai ter webconferência, no horário da web, vocês parem, às 7 da noite, peguem a folha, resolvam, vocês vão conseguir resolver ele em 2, 3 horas, que não é muita coisa. Vocês podem ver vídeos no YouTube, pode ver o material, enfim, pode consultar, né? E aí façam na sexta, depois já se livrem disso, já enviem lá e tá tudo certo, não deixem para o último momento, ok? Mais alguma coisa? Estão todos tomando cerveja? Pessoal, então, se tá tudo certo aí, vou me despedindo, tomando café. Fecha a conta, passar. Oi. Que hora que já vai disponibilizar o link dessa vídeo aqui, né? Essa aqui daqui a pouco eu tenho que esperar o drive, eu tenho que parar de gravar aqui e esperar o drive processar, né? Eu já posto depois. Mas leva um tempinho. E depois não peguei desde o início lá. Tá. Mas é bem tranquilo, tá, Wagner? Hoje foi bem curtinho mesmo, tá? Tá. Mas eu já vou disponibilizar depois. Beleza, então, pessoal? Então, boa noite a todos aí. Qualquer coisa, entre em contato, tá bom? Abraço, até mais.